Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é o seu Pod Next. Você deve estar reparando que o nosso cenário está um pouquinho diferente, não é mesmo? É que hoje nós estamos diretamente de Brasília, aqui na nossa filial, entrevistando os parlamentares aqui da capital federal e trazendo muita informação importante e de qualidade para você. Hoje, o nosso entrevistado já está aqui bem na minha frente e tem uma biografia bem extensa, viu? Nasceu no Rio de Janeiro, é deputado federal e general de divisão da reserva do Exército Brasileiro, destacando-se como o primeiro deputado federal mais votado na capital e também primeiro do Partido Liberal mais votado no estado no ano de 2022. Na Câmara dos Deputados, ele é vice-líder do PL e membro das comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Minas e Energia. Também é presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Petróleo, Gás e Energia e presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Refugiados e Imigrantes Transnacionais. Ele também é membro do Parlamento Amazônico. Nas Forças Armadas, serviu em posições de grande destaque. E claro, todo mundo se lembra que ele também foi ministro da Saúde no governo do presidente Bolsonaro. Aqui, bem de frente comigo, o deputado General Eduardo Pazuello. Seja bem-vindo, deputado. Gi, é um prazer estar aqui com essa moça linda, fazendo uma introdução que me deixa honrado de ouvir a nossa história. E é muito bom a gente poder conversar hoje sobre o presente, sobre nossas ações no Congresso, sobre as coisas que estamos trabalhando para um futuro político melhor. Então, estou à disposição aí para tratar das coisas. Deputado, como eu já disse aqui na introdução, o senhor trabalha em 3 principais frentes. Perfeito. Mas uma das principais é a questão da segurança pública, né? Que é de interesse de todos nós brasileiros. É muito difícil trabalhar com essa questão no Brasil? Principalmente para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é o epicentro da problemática de segurança pública do nosso país. Dali vieram as facções criminosas, organizações, e isso tudo espraiou pelo nosso país, esse modelo. O Rio de Janeiro tem áreas conflagradas, áreas onde o Estado já não chega mais, são áreas realmente dominadas pelo tráfico, pela milícia. Para o Estado entrar ali, tem que entrar em força policial, operações de grande porte. Não entra mais apenas para fazer um policiamento ou para cumprir um mandato. Precisa de aparato de guerra para entrar. Então, considerando essa problemática toda, eu achei muito importante que, conhecendo bastante do assunto segurança e defesa na minha vida, eu trabalhei bastante tempo nessa área. Eu só servi praticamente na Brigada de Infantaria Paraquedista e no 1º Batalhão de Forças Especiais e passei a vida vivendo as operações que envolviam a segurança pública no Rio de Janeiro, desde tenente, todos os postos da carreira até a general de divisão. Participei de todas elas, em algum lugar, de alguma forma, em algum momento da carreira. Então, sim, eu acho que eu estou qualificado para falar um pouco de segurança pública, falar um pouco de propostas que possam melhorar a segurança e tenho levado essas ideias ao governo do Estado e aos governos municipais esse ano, não só esse ano, que tenho levado essas propostas, temos feito propostas legislativas bem alinhadas, temos trabalhado também na formação, criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Penal. Estou em negociação com o governador para indicar a construção de um centro de preparação e reciclagem das guardas municipais do estado do Rio de Janeiro. Estou trabalhando nessa área e acho que eu tenho obrigação de trabalhar. O senhor citou as guardas municipais. O senhor acredita que o papel das GCMs o papel é importante para os municípios? Bem, em trabalho conjunto, de repente, com a Polícia Militar, a Polícia Civil? Eu não acho que seja importante, eu acho que é fundamental. A segurança primária, ela é do município. Eu queria que fosse projetado aqui uma mandala, pedi para colocar ali, e eu queria
falar sobre isso aqui com você e com todos os nossos web telespectadores, não? Sim. É isso? Falar com vocês, agora eu vou falar para vocês, vou colocar a seguinte ideia. Lá, segundo a teoria de Darwin, antes de nós virarmos Homo sapiens e seres humanos, nós viemos lá de trás ainda como animais, né? E desde aquela época, esses animais, nossos antecedentes, se reuniam em grupos familiares, em clãs, em tribos. Para quê? Para fazer educação? Não. Para saúde, cultura, transporte? Não. Se reuniam pela segurança. Se reuniam para se proteger do ataque de outros clãs, outras famílias, ou outros animais. Então a união, viver em grupo, o motivo basilar da vida em grupo é a segurança do grupo. E obviamente, depois na nossa história da humanidade, do ser humano, toda a evolução, você vê que também viemos nos reunindo em famílias, em clãs, em tribos. Para quê? Pela segurança. Para não sermos mortos por outras famílias, atacados por outros clãs, atacados por animais. E assim nós vivemos em grupos, pela segurança. E assim chegaram as cidades, cidadelas, povoados, pequenas adaptações, grupos que se reuniam próximos pela segurança. Então as cidades que hoje nós vivemos, que têm origem nessa história que eu falei, elas estão reunidas pela segurança. Essa é a base de uma reunião social numa cidade, segurança. É o motivo dos condomínios, é o motivo de tudo. E quando você vê o nosso país, você precisa da defesa, que é o Exército, as Forças Armadas, para garantir a segurança do nosso país. Por isso que a gente se organiza em país. E somos organizados e essa segurança e a defesa garantida pelas Forças Armadas. Olha como o negócio é complicado. Vamos descer. Então, considerando que a base da sociedade reunida, ela tem que ser a segurança, e eu acho que eu consegui demonstrar para ti que é necessário que haja segurança. Com certeza. Para que haja educação, para que haja saúde, para que haja todos os outros fatores, tem que ter segurança. Sem o cerne, que é a segurança, vai desconstruindo o entorno. Então, qualquer governador, presidente, prefeito, líder, qualquer um, chefe daquele grupo que está reunido ali, ele tem que ser, primeiro, pensamento dele, pensar em segurança daquele grupo. Senão, não adianta mais nada. Os prefeitos geralmente pensam como prioridade saúde e educação, e a segurança vem depois. Né? Geralmente Mas assim. esse é o grande erro do administrador público, do gestor público, no caso de um prefeito, porque na verdade ele comanda o município. Ele é o dono do município, em tese, né? Ele comanda o município. E o comandante do município não pode não pensar na ação basilar, que é a segurança. Então a segurança que ele faz com todas as ações. Mas eu boto aqui na nossa bandada. Eu coloquei ali como cerne a segurança pública. E coloquei aquele tripé. O primeiro tripé, ali, o primeiro laranja ali, são os pontos fundamentais, basilares da segurança pública. O cerne, o tripé, que é a ação policial, a legislação com seu processo penal adequada e um sistema prisional que faça cumprir, que também permita uma reeducação, claro, todos aqueles que cometeram crimes. Então, a segurança pública ela tem um tripé no centro dela. E o mimimi fez com que, não, isso aí é um absurdo, prisão é um absurdo, leis severas é um absurdo, polícia é um absurdo. E eu volto a te dizer, a desconstrução do centro faz com que o entorno todo desmorone.
O senhor acha que o grande problema desse centro, então, está na No falha do mimimi. sistema prisional? Não, senhora. No mimimi. No mimimi das pessoas que não podem falar claramente. Polícia, leis claras, objetivas e na medida certa, e cadeia. Mimimi não permite isso. A vida, o movimento woke não permite isso. Os ideólogos de esquerda brasileiros não permitem isso. E vai desmoronando a sociedade como um todo no entorno. O senhor acredita que nossa legislação criminal seja eficiente, atual, ou que ainda precisa de uma revisão? Claro que tem que revisar. A lei tem pelo menos 40 anos, pelo menos. E tem leis aí de 60 anos que a sociedade já mudou. Deixa eu dizer para você, a sociedade evolui todos os dias. A polícia evolui todos os dias. Você lembra das polícias antigas de Fusquinha? Andando com 38 que não tem munição? Eu era bem criança, talvez. Talvez. Lembra de como era a polícia? Sim. Como é que era o policial? Né? Então, tudo aquilo ali mudou, evoluiu muito. Nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando de gente estudada, nós estamos falando de roupas adequadas, uniformes, viaturas, comunicação, inteligência, armamentos adequados, capacete, colete, drones. Então, nós evoluímos muito a nossa polícia. Só que a polícia evolui, a sociedade evolui, o crime evolui igual. O crime aprende sobre os crimes digitais, os crimes financeiros, as drogas vão aparecendo, os modelos de distribuição, de logística, de comunicação, o crime está também evoluindo. E as leis? Quem evolui as leis? E o que o senhor está fazendo como deputado federal para trazer esse assunto à tona, né, torná-lo pauta e fazer com que realmente essas leis sejam revistas? Muito bem. Então volta para a mandala. Eu, como deputado federal, eu estou usando toda a minha estrutura de emendas, de conhecimento, de capacidade de articulação, fazendo as 3 pontas principais. Mas eu quero falar uma coisa antes de entrar nesse mérito. Nós estamos falando lá do cerne, né? Uhum. Mas nós temos todas as outras camadas que influenciam na segurança. Estão interligadas. Sim, é como se fosse uma cebola, são as camadas da cebola. Então a primeira camada, obviamente, é esse tripé, que eu já falei. A segunda, eu coloco como o emprego, a moradia, a família, a educação, a própria liberdade religiosa. Tudo isso impacta diretamente na segurança pública. Numa terceira camada, nós estamos falando de cultura, esporte, ordem urbana, saúde, saneamento, energia, transporte. Isso numa terceira camada. Numa quarta camada, a gente fala do comércio regional, da infraestrutura, dos serviços básicos, da defesa. Então, é preciso compreender essas camadas e o cerne da segurança. É preciso compreender que as políticas públicas, olhadas desta forma, são a base da democracia. Se você quebrar o cerne, você desmorona o resto. Pô, é difícil ver isso? Entender a lógica? Para que o todo permaneça funcional, eu não posso quebrar o cerne. Eu posso ter uma deficiência no serviço básico, eu posso ter uma deficiência na ordem urbana, eu posso ter uma deficiência na educação, eu posso ter uma deficiência no saneamento, ou no comércio regional, mas eu não posso ter deficiência no cerne, que é a ação policial, a legislação com o seu processo penal e o sistema prisional. Porque se quebra isso, desfaz a mandala. Então, volto a perguntar ao senhor, o que o senhor, como deputado federal, está fazendo, trabalhando no sentido de manter esse cerne que está em laranja na nossa mandala de maneira forte? Então, eu vou te contar. Primeiro, as minhas emendas, todas as emendas que a gente tem como deputado, elas têm algumas obrigatórias que são da saúde, que impactam a saúde. Uhum. E eu tenho a outra metade de emendas que eu posso escolher onde eu quero investir. Essa metade que eu posso escolher, eu apliquei-as todas na
segurança pública e na defesa. 80% na segurança pública e 20% na defesa, considerando os impactos da defesa na segurança pública. Então, a parte de saúde, tratamento das pessoas que estavam sofrendo a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, isso de defesa e segurança pública. Agora, explicando melhor, quando você sabe que o problema precisa ser atacado no Rio de Janeiro, eu levei para o Rio de Janeiro as 3 comissões. A comissão da Câmara dos Deputados de Brasília, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores. Juntei as 3 comissões e começamos a fazer um estudo e um trabalho de quais ações precisam ser feitas para que a gente pudesse impactar positivamente a problemática da segurança pública, melhorar a segurança, melhorar os índices, trazer os índices para algo o mais baixo possível. É impossível ficar zerado. Onde houver o ser humano, tem crime. Mas tem que estar dentro de um grau de normalidade, onde a sensação de segurança seja muito boa. Então, essas reuniões nos levaram a um seminário. Esse seminário, a degravação dele foram 11 horas de degravação, com ideias e pautas, ideias e argumentos. Contratei... Esse seminário, desculpe, já aconteceu em 23. Mas com autoridades todas ou com as sociedade autoridades, civil? Sociedade civil, autoridades, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Procuradoria, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Segurança Pública, Academia, todo mundo lá dentro. E nesse seminário saem as ideias. Essas ideias são trabalhadas em pautas, viram 205 pautas com seus argumentos organizados. Aí eu peguei esse trabalho e levei de volta ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao desembargador, levei ao Ministério Público, levei à Procuradoria, levei à Defensoria, levei à OAB, levei aos institutos, Polícia Militar, Civil, etc., Federal, todos, Secretaria de Segurança, todos apresentei o trabalho e pedi, nomeiem pessoas para aprofundar esse trabalho e sair daí com propostas. Aí cria-se o GESP, que era aquela apresentação que ele mandou, que é o Grupo de Estudo de Segurança Pública. E esse Grupo de Estudo de Segurança Pública se reuniu e essas pessoas, conhecedoras da problemática, propuseram as soluções. O senhor teria como citar algumas dessas soluções para exemplificar? Muito bem. Para quem nos Soluções assiste? Na área de legislação federal, Sim. estadual e municipal para melhorar o nível de segurança pública. Posso citar todas elas para você. Nós temos aí algo em torno de 50 pautas que estão divididas em 13 ou 14 projetos de lei, que já estão em trâmite na Câmara dos Deputados. Se o senhor puder citar um ou dois que sejam mais significativos. Bem, eu vou te dar um exemplo. Você tem os critérios que a lei permite a redução da pena de 1/6 até 1/3 da pena para reduzir. Esses critérios são vagos na lei. Então, define-se de maneira clara esses critérios a partir de agora. Essa é a proposta. E todos eles de forma cumulativa. Ou seja, você tem que atingir todos aqueles critérios para ter redução de pena. Não muda a lei, apenas o critério. Com isso, é mais fácil aprovar, porque você está falando apenas de critérios. Mesmo os critérios, por exemplo, para a internação de um menor. É muito vago, o juiz não consegue enquadrar. É apenas, grave, é um crime de alta gravidade e não sei o quê. Defina a alta gravidade. Defina. Então foi definido. Define-se exatamente quais são os critérios que permita que o juiz decida internar o menor. Mantém a idade, mantém tudo direitinho, mantém todas as regalias de você ser menor. Ainda regalias, mas com novos critérios. Outro, por exemplo, você tem lá uma guerra, né, no Rio de Janeiro,
onde a polícia vai cumprir a sua missão, ou mandato, ou o que for, e é recebido a tiros pelos traficantes. Traficantes com droga, cocaína, maconha, droga, fuzis, atirando na polícia, com população atrás, com tudo. Gente sendo ferida. E aí acabam se rendendo. Um perdeu a vida, um policial foi ferido, e o cara se rende. O cara é condenado a quê? Hoje. Crime de tráfico de droga e posse de armas como agravante. Apenas. O que dá isso? Menos de 8 anos. Com a progressão, em 1 ano e pouquinho, o cara está na rua. É assim. Aí você vai lá e propõe que os crimes sejam punidos de forma autônoma. O que quer dizer isso? Você é condenado pelo tráfico de drogas e é condenado pelo posse de armas de guerra. Soma as 2 penas, dá mais de 8 anos, vai direto para a cadeia. Se for menos de 8, já vai para o semi, nem vai para a cadeia. Inclui aí a resistência. Tipifica a resistência. Imagina o cara fazer isso e não é punido pela resistência. E aí você tipifica e pune pela resistência. Aí o cara vai de 8 a 20 na resistência. Que botou em risco a vida do policial, botou em risco a vida das pessoas na favela. Soma 8, de 8 a 20, com mais 12. E o cara não progride. Porque o cara nunca mais progride, porque o cara não tem bons antecedentes, etc, 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 etc. Você compreende o tamanho do tiro sem mudar a lei? A lei não muda. São critérios, ajustes que ao longo desses 30, 40, 50 anos foram sendo usados em prol de manter o criminoso solto. Esses ajustes fecham essas brechas e fazem com que as leis que nós temos, que já é bastante boa e severa, possa ser cumprida. Não é o agravar a lei, é permitir o uso da lei. O senhor é a favor da saidinha? Eu acho que a saidinha não pode ser uma radicalização. A discussão se torna radical. Defina os critérios da saidinha, não é para todo mundo. Sem critérios, como não tem critérios claros, tem que ser radical, está proibida a saidinha. Bote os critérios, avalie o grau de periculosidade daquele criminoso. Faça tudo isso e dê a saidinha a quem mereça. A discussão ideológica em cima da saidinha coloca tudo no mesmo buraco. Você bota ali um traficante, um assassino, tudo no mesmo buraco e solta o cara. No mesmo buraco do cara que tem uma pensão alimentícia, que também tem um crime, então está preso. Não é a mesma coisa. Os critérios têm que ser mais claros. Eu vi uma notícia recentemente que no Rio de Janeiro os territórios das facções criminosas estão aumentando. Sim. Né? Na sua opinião, a que se deve isso? O que se deve isso é, obviamente, o aumento da própria organização. A organização vai tomando espaço. É um pouco mais complexo, mas eu vou tentar te explicar também. Antigamente, a boca ela precisava vender, pessoas de fora virem comprar, ou então levar para o asfalto, para vender no asfalto. Hoje a própria favela consome. E quanto mais área dominada, mais tem consumidor. E não só consumidor de droga, de gás, de luz, de água, de remédios, de net, de lixo, de serviço público que é cobrado. Então a expansão da área aumenta a capacidade de achacar mais a população que está sob controle dele. Não só a venda de drogas, quanto o achaque, extorsão do entorno. Entendeu? Sim. Quanto maior a área de atuação daquela facção. Voltando aqui para nossa mandala, então. Vamos lá. Você está falando Vamos falar sobre os três, Isso, a gente o que falou a gente está um pouquinho fazendo de cada um? sobre a A legislação, né? Vou falar sobre os outros dois agora. Isso. Pode passar, por favor.
aqui a apresentação. A próxima tela. Pode passar. Isso aí é apresentação de explicação, depois eu posso falar também sobre isso. Vai. Pode ir. Aí. Então, qual é o meu foco? Ação policial, legislação processual do processo penal, sistema prisional. Isso aqui eu já te expliquei. Sim. E ainda conduta delitiva reiterada. Imagina, os caras que já foram presos 30 vezes. Sabe por que o cara é solto? Porque o cara não tem uma condenação. Como o cara não está condenado, ele só responde, tem que soltar. E quando condenado, ele é condenado a menos de 4 anos. E não é preso. Então a reincidência não acaba nunca. Daquelas propostas, 5 propostas, fecha toda a reincidência. Vou te dar um exemplo. Entra aqui um maluco, agora, um cara ali, e mata todos nós. Quantas pessoas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deixa eu 7. bater aqui para não acontecer. Vamos lá, pode bater. Ele é condenado a quantos assassinatos? Deveria ser de todos nós. A 1. Os outros 6 não vale nada juridicamente. Ele é condenado. Os outros 6 chamam-se crime continuado. Se um estuprador entrar numa república de meninas e estuprar 10 meninas, ele é preso por um estupro. As outras 9 fica por isso mesmo. Que triste. Essa é a lei. Essa é a lei. Um cara sequestra um ônibus. Sequestrou 20 pessoas. Ele só sequestrou 1. Não sequestrou 20. Tocou fogo. Matou 5 no ônibus. É só 1 que vai. Os outros todos entram no crime continuado. Então a compreensão acaba o crime continuado. É uma das coisas que a gente está propondo. O cara responde por todos os mortos que ele fez. Por todas as estupradas que ele fez. Muito bom. Passamos então para ação policial? Pode Ação ser? policial. Então, nessa ação policial, nós estamos falando de investimentos, nós estamos falando de estratégia, o que eu te apresentaria um pouco antes da apresentação, como eu vejo que deva funcionar a parte principal de inteligência, de denúncias, de input e como esses inputs devem ser distribuídos, coordenados para todos os órgãos que agem na segurança pública de forma coordenada. Estou trabalhando com a estratégia correta, mostrando, explicando e demonstrando como deve funcionar o sistema no mais alto nível. Estamos colocando recursos nas polícias, estamos investindo em sistemas de segurança presente, que é um modelo do Rio de Janeiro fantástico. Então nós estamos colocando 4 bases de segurança presente. Nós estamos investindo nos colégios de cívicos militares, que envolvem essa atividade também. E, obviamente, colocando material de todos os tipos em todas as instituições, que eu vou te mostrar. Você pode ir à frente? Por exemplo, uma polícia militar, seu amigo aqui, atual amigo, depois do nosso entreveiro, que eu consegui te explicar o que é. Que honra! Depois do entreveiro, eu queria te explicar isso tudo aqui, entendeu? Sim. Então, drones, capacetes, coletes, viaturas, motos, quadriciclos, tudo isso aqui são emendas. Mais viaturas, caminhonetes, sedãs, mais caminhonetes canil, mais drones para a Polícia Civil, mais 100 bicicletas elétricas para a Operação de Segurança Presente, 4 bases da Operação de Segurança Presente, e implantação do Disque Denúncia em 7 municípios da Baixada, simultâneos. Isso é um deputado. Um colégio cívico-militar com as minhas emendas. E na parte de prisão penal, né, a construção do centro de treinamento da Polícia Penal, que não tem. Para poder capacitar, adestrar, reciclar as pessoas que vão tratar, lidar com os presos. Então, numa rápida viagem, você vê o tamanho da ação na área policial, na área da legislação e na área penal. Pode andar mais um, por favor. Isso soma
mais ou menos 16 milhões e 300 na segurança e 15 milhões e 900 na defesa. O investimento na defesa, ele praticamente é em cima de hospitais militares e nas bases de treinamento e adestramento da Brigada de Infantaria Paraquedista. Perfeito. O terceiro elemento ali do cerne da nossa questão da mandala que o senhor apresentou no início é Pode a voltar. questão do sistema prisional, né? Voltamos aqui. Mas pode voltar lá que eu te mostro. Isso aqui é o centro de instrução que está sendo construído. Já está em construção. Para você ter uma ideia da planta de toda a área de instrução, como ele vai ficar em termos de espaço, em Bangu, que são presídios de Bangu. Olha a localização dele, por favor. Aí, tem um play aí, aqui, ó. Então vocês podem ver o tipo de construção, a organização e como isso vai ficar pronto, que é o centro de treinamento da Polícia Penal. É o meu tamanho. Eu não sou o governador, eu não sou um senador, eu não represento 46 deputados, eu sou só um deputado. Você imagina se todos os deputados investissem desta forma. Porque nós já investimos em saúde o suficiente, precisamos investir o restante, na minha visão, em segurança pública. O senhor citou agora há pouco sobre essas questões relacionadas às falhas, né? Em relação à legislação. Brechas, Isso, brechas. Mas eu queria saber do senhor se o senhor acredita que o sistema prisional seja eficiente para reeducação, para ressocialização. Olha só, já está com mimimi. Eu? Ressocialização, reeducação. É mimimi? Claro que é. É. É cumprimento de pena. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o erro do raciocínio. O criminoso tem que cumprir a sua pena e pagar pelo prejuízo e dano que ele fez às famílias que ele fez. Ele tem que trabalhar na cadeia para pagar os danos que ele fez à família. Esta é a função do sistema prisional. Essa é a base do sistema funcional. O primeiro raciocínio tem que ser esse. Não começa com ressocialização. Começa com o cumprimento da pena. Ressocialização, ótimo para aqueles que assim seja possível se ressocializar. Não são todos ressocializáveis, mas não são todos mesmo. Então é preciso só começar do jeito certo. O que nós temos que fazer? Cumprir a pena. Cumprir a pena. O próprio trabalho, obrigá-los a trabalhar para cobrir parte do prejuízo e do estrago que ele fez com o seu crime, faz parte da ressocialização. O senhor acredita que o seja trabalho, eficiente a questão do trabalho? O trabalho é o mais importante. É o trabalho que ressocializa, que permite que ele tenha dali uma profissão. Se ele sai dali sem a capacidade de trabalhar, ele volta para o crime. Entendeu? Eu bati em ti de volta justamente para te explicar como é complicado. O coitado da vítima da sociedade que tem que ser ressocializado, desculpa aí, vai para o Rio de Janeiro, dá uma olhadinha o que é feito nas favelas, como é que eles fazem, para entender se dá para ressocializar aquilo ali. Entendeu? Eu provoquei essa questão porque o senhor tem uma visão bastante diferente de muitos outros parlamentares, né? E não estou dizendo que o senhor está errado ou certo, nem que os outros estão errados ou certos. Não é esse meu papel. É só trazer o assunto à tona e discutir para que as pessoas tenham uma opinião própria, para que todo mundo tenha a sua opinião. Então, partindo desse princípio que o sistema prisional, ele está lá para que a pena seja cumprida, né, por um erro, por um crime. E que todos trabalhem obrigatoriamente para poder compensar o prejuízo às vítimas que ele causou. E é esse trabalho que é a base da ressocialização. O trabalho, a cultura que ele pode ter ali dentro, o conhecimento, a leitura, os estudos que ele possa fazer, tudo isso aí ressocializa. Isso não tem que ser inventado, já existe. Esse mimimi de tem que já está lá. O cara quer ler,
O cara quer ler? O cara quer estudar? Ou o cara quer trabalhar? Ou o cara quer ficar ali no telefone celular, conduzindo suas atividades criminais para fora? Entendeu? Vivendo a vida das organizações criminosas lá dentro, no seu... eu vou te contar uma boa do GES, porque essa é campeã, não posso esquecer. Por exemplo, você hoje vai lá e entra na favela, faz uma operação enorme e prende o chefe, o dono do morro. Aí quando chega lá embaixo com o cara, qual é o crime dele? Não tem. Tu tem que soltar ele. Tem crime ser dono do morro? Então, existe um projeto onde o crime que é cometido dentro da linha da organização criminosa dele reflete nele também. Ou seja, o cara está na boca vendendo drogas, é o dono da boca, vendeu droga, ele vendendo droga. O dono da boca pode não vender, né? Mas ele está vendendo, traficando. O dono do morro, o chefe do morro, também paga, também é arrolado, porque nada acontece ali dentro sem autorização daquele cara. Esse aqui, toda a linha hierárquica vai refletir também na parte de cima. Ou seja, o fogueteiro, o aviãozinho cometeu o crime aqui, vai ser também lançado em todos que estão na linha de comando daquela facção. O que falta para que o Brasil alcance esse patamar que o senhor julga que seja eficiente para a questão da segurança pública? Acabar com o mimimi. Porque o mimimi, ele só funciona quando não é com a gente. E como a gente acaba com o mimimi? Mostrando isso aqui e entendendo que a segurança pública, a base dela é a ação policial. São as leis claras e diretas. E cumprir a pena para o qual foi condenado. Se nós não entendermos definitivamente isso, a responsabilidade de todos os governantes, em todos os níveis de governo, com a segurança pública, é assim, um governante de qualquer nível que não disser que a base dele é a segurança pública, não pode ser reeleito. Um governante que disser que isso é problema do governador, isso é problema de não sei quem, isso é problema do presidente da República, isso é problema dele. O problema é dele. Primeiro é ele que tem que agir. Das formas permitidas em lei, para que ele haja. E, obviamente, coordenando ações, trazendo os órgãos de segurança de outros níveis para dentro do município, coordenados. É assim que funciona. E é assim que não fazem. Eu estou te dizendo, essa estratégia é a que funciona. Basta agora que os nossos governantes compreendam efetivamente isso e deixem de ouvir mimimi. Ação policial, leis claras e diretas, cadeia para cumprir a pena. É isso aí. Este é o deputado General Pazuello a favor da segurança pública contra o mimimi, né, deputado? Certo. Mimimi não dá. Mimimi não dá, é O isso. woke, mimimi, geração woke, ideologia woke, esse troço todo vai acabar no mundo. Porque ou isso acaba no mundo, ou eles acabam com o mundo. Tá certo. Deputado, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso Podnext. É isso. Não dava para falar de mais nada. Tinha que falar disso. Tá certo. Com esse approach. Até porque nosso tempo não é tão longo, né? Mas, deputado já me prometeu que estará aqui conosco outras vezes. Conversando qualquer tema, fala de saúde, sim, fala de operação acolhida. Eu quero fala de muito falar exército sobre brasileiro. saúde também. Afinal de contas, estamos aqui com o ex-ministro da Saúde, Na governo pandemia. Jair Bolsonaro, na pandemia. Exatamente. No principal momento da guerra contra o vírus que causa a Covid-19. Na pandemia. Tenho certeza que o senhor tem muita coisa para contar sobre isso também. Umas 5 horas de papo, mais ou menos.
Teremos outra oportunidade, com certeza. bem. Deputado, muito obrigada, viu? Disponha de... Muito obrigada. Antes de terminar, fazer um brinde aqui com o senhor com água, porque o cafezinho Essa tá hora não dá caro, mais, né? Café tá caro. Tá hoje caro. Hoje eu fui numa... Não vou dizer aonde. Fui numa mídia. E aí, acabou. Falei, cara, cadê o café? Não tem tinha. café? Aí o cara, peraí, é na Copa. Aí cheguei na Copa, não, vamos ali. Aí vai na segurança, abre uma gaveta e pega uma cápsula e dá pra mim, uma cápsula, é a minha cápsula. Aí eu peguei a cápsula, é uma hoxa. Só se for uma hoxa, cara. Uma cápsula. Aí nós fomos lá, bota a cápsula, a minha cápsula, pum, aperta o botão e toma um café. O café tá caro. Tá caro. O senhor também já começou a comprar brioches em vez de pães? Olha, o que eu vou dizer para ti é o seguinte, é o fim da picada ouvir isso. É o fim da picada ouvir para as pessoas deixarem de comprar, deixarem de abastecer o carro, deixarem de comprar o que querem, porque o governo não consegue combater a inflação dos preços. A inflação dos preços, ela é danosa para todo mundo. É real o preço. Quando a gente vai comprar no supermercado, vai comprar uma coisa da minha filha, vou comprar uma coisa que eu queira, é um susto. Uma placa de ovo, R$20, sei lá quanto, R$25. Não existe isso. É um preço absurdo. Então, sim, o governo erra na condução da economia, erra na condução do gasto público, erra na condução dos alinhamentos ideológicos errados na sua geopolítica, erra no alinhamento com grupos terroristas, erra no alinhamento com países conhecidamente que são conduzidos por ditadores e oprimem a população. E, obviamente, o reflexo desses erros, não posso deixar de esquecer, um desequilíbrio financeiro enorme nas contas do governo, que é focado em arrecadar mais, aumentar impostos, para poder gastar mais, aumentar mais a máquina do Estado, para colocar mais simpatizantes para dentro, mais concurso público indicado para simpatizantes do partido. Isso tudo nos leva ao preço que se paga hoje para comer, ao preço que se paga para abastecer um carro, para entrar num avião, ou para qualquer outra coisa. A inflação ela é galopante, na minha visão. E os números não são esses que estão aí. Aprofundem o que está acontecendo no IBGE. Aprofundem a entrega de cargos dos diretores do IBGE contra a manipulação de dados. Manipulação de dados que estão aí. No dia 31 de janeiro de 24, mudaram-se os parâmetros para o cálculo do desemprego, desconsiderando um monte de coisas que era considerado como desemprego. E a partir daí, o desemprego está caindo. O desemprego não está caindo. O desemprego está crescendo. O que está caindo são os novos cálculos do IBGE, que tiraram do cálculo coisas que sempre fizeram parte desse número. Recebeu bolsa, sai do cálculo do desemprego. O cara que recebe bolsa não está desempregado? Eu queria entender esse cálculo. Só que isso foi publicado no dia 31 de janeiro de 24. E assim vai. Será que a inflação é isso mesmo? Não sabemos. Será que os cálculos de índice são esses mesmo? Não sabemos. Será que as pesquisas são verdadeiras ou fraudulentas? É só ver as pesquisas que foram apresentadas com relação ao Trump. O que venderam para nós foram pesquisas onde o Trump ia perder para a Kamala Harris. De lavada. E era 180 graus disso. Então, a conversa é muito longa. Com certeza. Haverá outras oportunidades. Deputado, muito obrigada mais Obrigado. uma vez.
E agradeço também você que sempre acompanha o Podnext, neste episódio diretamente aqui de Brasília, nossa filial aqui na Capital Federal. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. Caneca é minha? É sua. Tá bom.